Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre eletrostática, nessa aula a gente vai começar a discutir os processos de eletrização, que são maneiras de deixar um corpo com carga elétrica. E o processo de eletrização que a gente vai falar nessa aula é a eletrização por atrito. A ideia básica da eletrização por atrito é bem simples, tá? A gente vai pegar dois corpos inicialmente neutros, então eles não têm carga elétrica, e eu quero deixar eles com carga elétrica. Um jeito de fazer isso é esfregando dois corpos de materiais diferentes. Quando a gente esfrega dois materiais diferentes, tá? Eventualmente, como os materiais são diferentes, um vai gostar mais de elétrons do que o outro. E aí, ao esfregar um no outro, um acaba roubando elétrons do outro. Isso é um processo. Então, por exemplo, vamos dizer que o vidro vai perder um elétron para a lã. No momento em que o vidro perde elétrons, o que acontece? Se tu perde elétrons, tu fica positivo. E como a lã vai ter recebido um elétron, agora a lã vai ficar negativo. Então, esfregando dois corpos de materiais diferentes, um pode roubar elétrons do outro. Como um vai perder e o outro vai ganhar, eles vão terminar com cargas de sinais contrários. Um perde e o outro ganha. Então, sempre que tu esfrega dois corpos, sempre que tem uma eletrização por atrito, tu acaba com um positivo e o outro negativo. E, inclusive, como todos os elétrons que um vai perder, o outro vai ganhar, eles vão terminar com cargas de mesmo módulo. Como assim? Se tu perdeu o suficiente de elétrons para ficar com mais 2 coulombs, a lã vai ter recebido todos esses elétrons que tu perdeu, então vai ficar com menos 2 coulombs, e assim vai. Então, a eletrização por atrito sempre termina com cargas de sinal contrário e mesmo módulo. É por causa disso, por exemplo, que quando tu esfrega a caneta no cabelo, naquela experiência da caneta traindo os papeizinhos, a caneta fica com carga elétrica, é uma eletrização por atrito. Outra situação que isso acontece na vida, na verdade, é, por exemplo, quando tu lava o cabelo, por atrito tu acaba deixando os cabelos com uma certa carga elétrica e secando eles também. É por isso que a tendência depois de tu sair do banho e secar o cabelo é que os cabelos fiquem meio em pé. Eles estão com uma carga elétrica, então os fios vão se repelir, né? O condicionador, na verdade, é projetado justamente para neutralizar essa carga elétrica do cabelo, por isso que ele abaixa os fios. O amaciante de roupa, por exemplo, funciona ao contrário. Ele é projetado para deixar as fibras com uma leve carga elétrica, daí existe uma repulsão entre elas, daí as fibras ficam mais afastadas, a roupa fica fofinha, né? Mas enfim. É interessante destacar, por exemplo, por que a gente precisa de materiais diferentes, tá? É bem fácil de entender isso se a gente pensar no seguinte: materiais diferentes são elementos diferentes, tu vai ter átomos de tamanhos diferentes. Se, por exemplo, aqui está um material, aqui está o outro. Por exemplo, um deles vai ser eventualmente um átomo de tamanho diferente do que do outro. Está passando um elétron por aqui, ele é atraído, o elétron é negativo, é atraído pelo núcleo positivo, tanto desse átomo quanto desse. Só que como os átomos têm tamanhos diferentes, o elétron vai estar mais próximo de um dos núcleos positivos do que do outro. Como ele está mais perto desse núcleo positivo, por exemplo, ele seria atraído mais por esse material do que por esse, o elétron vai preferir ficar nesse material do que naquele ali. Então, esfregando os materiais, esse material iria roubar elétrons daquele outro material ali. Se os materiais forem iguais, na verdade as distâncias são iguais para os dois lados, não tem por que um material conseguir puxar elétrons do outro, né? É mais ou menos isso, tá? Outra questão que pode aparecer, outra coisa que tu pode se perguntar em cima disso é o seguinte: tá, mas como é que eu vou saber, quando eu esfrego os materiais, quem é que ganha, quem é que perde? Como é que eu vou saber qual material gosta mais de elétrons? Eu tenho que saber como é que é o átomo dele? Não precisa, tá? O exercício, a princípio, vai te dizer quem recebe e quem ganha elétrons. Na prática, isso é feito em laboratório, tá? Tu esfrega e vê quem fica positivo e quem fica negativo, e existe até uma tabelinha para isso, conhecida como série triboelétrica. Ela só é uma lista, tá? Aqui eu só coloquei alguns materiais de exemplo, tá? Isso aqui tu encontra na internet ou coisa assim, que ela te diz quem ganha e quem perde elétrons. É uma tabelinha organizada, tá? Então, por exemplo, nessa ordem que eu coloquei aqui, quem tá antes é quem perde elétrons e quem tá depois é quem ganha. Então, por exemplo, se eu esfregar vidro na lã, que nem no meu exemplo aqui, quem tá mais para esse lado é quem perde e mais para esse lado é quem ganha. Então, vidro com lã, o vidro perde, a lã ganha. Agora, se tu esfregar a lã com a lã vai ser quem perde e a borracha vai ser quem ganha elétrons, e assim vai. Vocês não precisam saber isso de cor, tá? A princípio é uma coisa que o exercício iria te fornecer. Mas então tá, por essa aula era isso. Muito obrigado e até a próxima.